O Banco Central Independente, ele é, na verdade, de fato um problema, né? Quer dizer, agora, é um problema que também pode ser um problema a favor de uma lógica até mais progressista. Vamos parar para pensar o seguinte, quer dizer, o governo Lula teve que aguentar 2 anos de Roberto Campos Neto. Mas vamos imaginar, quer dizer, no próximo mandato, todo mundo espera que seja do Lula, né, esse próximo mandato também vai ter que aguentar 2 anos do Gabriel Galípolo, né? Que ainda, de certa maneira, está devendo um pouco do que se esperava em relação a ele. Obviamente, quer dizer, o Banco Central ele é capturado parcialmente pelo setor financeiro, quer dizer, se a gente tiver essas altíssimas taxas de juros no Brasil, né, elas são inaceitáveis. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil teve, com o Banco Central independente, mesmo durante o golpe contra Dilma, mesmo nos governos aí do Temer e do Bolsonaro, eles não conseguiram acabar com coisas que foram consolidadas nos governos Lula e Dilma, que foram os 350 bilhões em reservas internacionais. Então, são essas reservas que dão autonomia para o Brasil, na verdade, exercer uma política mais soberana nesse campo financeiro e tal. Então, eu acho que isso é meio que um consenso estabelecido. Quer dizer, eu acho que o Brasil não vai voltar a ter crises cambiais como teve no passado. E acho até, Vanessa, que o Brasil vai ser um país cada vez mais superavitário nas suas transações internacionais. Você vê o que está acontecendo agora, por exemplo, com o Trump, o agronegócio e a China. A China decidiu, afirmou categoricamente que vai trocar a soja dos Estados Unidos pela soja brasileira. Vai trocar milho e sorgo dos Estados Unidos pelo milho do Brasil. E sorgo também. Mesma coisa também o petróleo. O Brasil, se puder explorar, por exemplo, o petróleo da margem equatorial, que está demorando demais, vai ser já é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e vai ser ainda mais exportador. Então, o Brasil tem uma tendência, eu acho, a ser um gerador de grandes superávites externos. Isso dá muita estabilidade, não vejo mesmo um Banco Central independente destruindo essa posição tão sólida, vamos dizer assim, do Brasil macroeconomicamente. Então, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado do ponto de vista macroeconômico para ter essa autonomia. O que eu acho que falta no Brasil, e aí eu acho que é um ponto central, Vanessa, é um consenso em relação à centralidade do BRICS, né? Porque, por exemplo, com os governos Lula e Dilma, a gente sabe, né? Olha, os BRICS estão no centro da estratégia de inserção internacional. Mas e se volta à extrema-direita, né? A gente teve uma extrema-direita aqui no Brasil. Vamos pegar o exemplo, vamos pegar o governo Temer, né? O governo Temer ele fez um alinhamento em relação aos Estados Unidos. O primeiro chanceler foi o José Serra, depois foi o Aloysio Nunes, e aí esse alinhamento em relação aos Estados Unidos se traduziu numa política de muita hostilidade em relação à Venezuela. Mas não houve um afastamento em relação aos BRICS. Quando veio o governo de extremíssima direita do Jair Bolsonaro, o primeiro chanceler, que era o Ernesto Araújo, ele implantou uma política de submissão completa, de relações carnais com os Estados Unidos. Só que isso aí trombou de frente com a realidade. Quer dizer, o que aconteceu? O próprio agronegócio, que dá sustentação política ao Bolsonaro, pressionou pela demissão do Ernesto Araújo. Caiu o Ernesto Araújo e foi nomeado Carlos França como chanceler. E aí o Brasil passou a importar as vacinas da China, quer dizer, não teve, e cessou a hostilidade em relação à China. O próprio presidente, então presidente, o mais desclassificado de todos os brasileiros que já existiram, chamado Jair Bolsonaro, ele falava em vacina, né, quando começou a questão da Covid. Mas depois ele mesmo teve que se controlar, porque a China é muito importante para o Brasil, né? Nesse sentido, então, eu acho que existe, vamos dizer assim, uma tendência econômica muito favorável, vamos dizer assim, as classes dominantes hoje no Brasil não podem mais se afastar da China, a relação é muito consolidada, né, que é o país que tem maior peso no BRICS, mas do ponto de vista político, né, quem tem a visão estratégica mais clara, obviamente, são os governos progressistas, né?